Esse vídeo não é sobre música. Você já notou a semelhança entre as notas musicais e a matemática? E eu não tô falando que você precisa necessariamente saber música para isso ou saber matemática, mas simplesmente ao longo da história tivemos pensadores que ligavam as duas coisas como uma coisa só. Nesse documentário eu vou explicar para você qual é a relação entre música e matemática. Que a matemática está presente na natureza e na maior parte das coisas da nossa vida, a gente já sabe. Como, por exemplo, a aleatoriedade. Eu aposto que você já sabe o que significa aleatoriedade. Porém, quando a gente fala de uma coisa ser 100% aleatória, imagina que, por exemplo, um exemplo de 100% aleatório seria um gráfico cartesiano em que você busca dois pontos aleatórios de x e de y. Se você trouxer milhões de possibilidades desse gráfico, trilhões, bilhões, inúmeras possibilidades, uma hora você preenche o gráfico inteiro por completo sem faltar ou sem sobrar em lugar nenhum. Esse é o conceito de aleatório, e o único lugar onde a gente realmente encontra coisas aleatórias é a natureza, como por exemplo a mutação genética. A mutação genética é um processo aleatório da natureza. Sem ela, a gente não poderia ter evolução de espécies, porque aleatoriamente seres das mesmas espécies aparecem com características diferentes e aleatórias. Esse é só um exemplo de como a aleatoriedade está presente nas nossas vidas. Mas se tem algo que não é aleatório, é a relação entre a música e a matemática. Mas para te explicar isso, a gente vai ter que voltar um pouco no tempo. A gente vai ter que falar dele mesmo. O vilão do seu ensino médio, Pitágoras. Ele mesmo do Teorema de Pitágoras. Bom, Pitágoras e seus discípulos, eles condiziam que a matemática está presente em tudo e tudo é quantificável pela matemática. Pitágoras dizia o seguinte: o som é uma onda e a frequência dele define a nota musical. Mas para isso a gente tem que voltar um pouco e entender o que é a frequência. Imagina a roda de um carro. A roda do carro, ela gira e dá uma volta em torno de si mesma. O tempo que ela demora para dar essa volta em cima de si mesma condiz com a frequência dela. Por exemplo, se ela dá uma volta em 1 segundo, é uma volta por segundo, que a gente chama de 1 Hz. Hertz é só um nome dado para a gente chamar a frequência. Se ela dá 10 voltas por segundo, a gente chama de 10 Hz. Quando a gente fala que o som é uma onda também pode ser medida a frequência dela em Hertz, porque uma onda pode ser vista na física como uma oscilação. Então, o tempo que ela demora do topo dela até fechamento do ciclo é o tamanho, é a frequência dela. Agora que a gente já sabe que o som é uma onda e que a frequência dela define a nota musical, eu vou te mostrar uma coisa. Quando a gente atinge um número de 880 Hz, a gente consegue essa nota aqui, Lá. A nota Lá, ela é correspondida a essa quantidade de Hertz. E Pitágoras descobriu uma coisa extremamente interessante. Quando a gente dobra a frequência da onda, você consegue a mesma nota. Aí você me pergunta, como isso funciona e como isso impacta na minha vida? Bom, veja bem, para explicar isso melhor, eu vou explicar uma coisa para você. Vamos supor que a gente tem uma frequência que determine a nota Mi, que é a corda aqui de cima do violão solta. Mi. Quando a gente dobra a frequência, nada mais é do que a gente diminuir o tamanho da corda para ela poder tocar a mesma quantidade de ondas em um tempo menor. Ou seja, se eu diminuir a distância da corda na metade, eu consigo o mesmo Mi. Mas é claro que para descobrir isso ele não tinha ideia nem como se chamavam as notas musicais. Afinal, naquela época não existia nem afinador. Mas como que ele descobriu isso então? Eu vou te explicar. Quando você pega uma corda, na época eles chamam isso de monocórdio. O monocórdio nada mais é do que um instrumento de uma corda só, que ele usou para descobrir as relações matemáticas entre as notas e a frequência. Por exemplo, imagina que esse violão voltou alguns milênios de anos e virou um monocórdio. Quando a gente pensa em uma corda só, ela está esticada assim. Como eu já falei, ele descobriu que quando você toca no meio da corda, você acha a mesma nota. Por exemplo, se eu toco um Mi e toco no meio dela, eu acho um Mi. Quando eu pego essa mesma corda e divido por 3 e pego duas partes, ou seja, 2/3 da corda, eu acho o que a gente chama na música de quinta justa, ou em notas um Si. E quando
quando eu pego essa mesma corda, divido em 4, eu pego 3 partes, ou seja, 3/4 da corda, eu acho a quarta justa, ou seja, um Lá. E ele descobriu, sem nem conhecer as notas musicais, que essas relações matemáticas faziam sentido e entravam em harmonia. Agora, imagina que você voltasse naquela época sem nenhum conhecimento de música e sem nenhum conhecimento das notas, só seu conhecimento de matemática. Você conseguiria imaginar algo assim? Esse é o tipo de coisa que faz a gente pensar no quão grandiosas foram as mentes que nos antepassaram e pensar como sem recurso nenhum eles conseguem descobrir coisas tão fascinantes sobre a vida que a gente vive hoje, coisas que vão se aplicar por muitos e muitos anos. E mais uma vez eu te provo, a matemática está em tudo, em todo lugar e a todo tempo.